Cláudia, seu blog Viajando com Papel e Tinta. Hoje, dia primeiro, eu resolvi pegar Em Chamas para fazer essa releitura. Logo no começo, a autora já deixa bem claro que seria bem complicado da Katniss conseguir conviver com o Gale após tudo que ela passou. Pela personalidade do Gale mesmo. E reforça ainda mais essa questão de segurança e de estabilidade que ela encontra no Peeta. Está sendo uma releitura muito interessante, eu gosto muito dessa trilogia. E muito legal perceber todos os detalhes que a autora foi deixando ao longo da série. E à noite eu pretendo dar continuidade em Star Above. 1000 anos depois, eis que retorno para dar um update para vocês, né? Essa semana foi extremamente corrida, cansativa, né? E nessa última semana eu vi muito audiobook, muito mesmo. Então eu consegui finalizar alguns livros, em especial Em Chamas. Essa releitura foi espetacular, eu amo muito. Esse é o meu livro favorito da série, que a autora começa a construir toda a questão da revolução. A gente conhece um pouco mais da política de Panem, eu amo demais. E também temos Finnick, que é simplesmente maravilhoso, como eu amo Finnick. Aí você já pode imaginar o tanto que o final de Esperança me destruiu, né? E também temos a Johanna, que é simplesmente incrível. A cena do elevador é espetacular, ela é afrontosa. A entrevista dela é incrível, incrível, eu amo. E na arena, quando a Katniss e o Finnick passam pelos gaios de Tagarela, essa é uma hora que eles passam com esses gaios, deixam ele emocionalmente muito abalado. E ela comenta que o presidente não pode afetar ela porque não sobrou ninguém que ela amava. Então ele não pode usar ninguém contra ela. Então a gente já percebe que ela passou por poucas e boas na vida. Isso tornou ela uma pessoa muito casca grossa, muito dura. Depois que eu terminei Em Chamas, eu peguei O Herói Perdido, que é o primeiro volume da série Heróis do Olimpo, que é a segunda série no universo de Percy Jackson. Curti bastante a leitura, e a gente consegue perceber um cuidado maior que o autor tem na questão de representatividade. E nesse primeiro volume a gente não vai ter o Percy. No primeiro volume a gente começa acompanhando o Jason, tem ali mais ou menos a mesma faixa de idade do Percy, e ele acorda num ônibus escolar, sem fazer a menor ideia de como ele foi pra lá. Ele acorda totalmente sem memória, a única coisa que ele lembra é o próprio nome. Mas isso não impede de confusões acontecerem. E depois de muita confusão, eles acabam parando no acampamento Meio Sangue e todo o entreveiro vai se desenrolar. Eu tô bem curiosa pra dar sequência nessa série, porque os perigos não acabaram. Altas tretas, confusões estão por vir. E eu estou bastante curiosa. Depois que eu terminei Percy Jackson, eu li também Lunay. E eu devo confessar pra vocês que esse livro não funcionou comigo. A edição dele tá muito bonita, ele tem uma jacket, essa capa, eu achei muito bonita essa capa. Porém, a história em si não me cativou, não funcionou. Eu simplesmente, assim, meio que leitura dinâmica no final, sabe que eu queria acabar mesmo? Mas não foi um livro que me cativou, não foi um livro que me chamou a atenção. A gente tem aqui o Andrew, ele já é um homem adulto contando suas histórias do passado. Ele tem um irmão mais novo, que durante a infância era mudo. O padre Bernard me chamou bastante atenção, eu curti bastante ele. Eu achei ele um homem bastante humano, preocupado com o bem-estar das suas ovelhas. Porém, o plot do outro padre, pra mim foi bem qualquer coisa. Não, eu achei que seria algo muito mais surpreendente, foi algo bem anticlimático e também muito repentino. Ou se não foi, o autor não conseguiu transmitir muito essa questão do desenvolvimento desse pensamento desse personagem. Para mim soou como algo que o autor precisava que acontecesse para ter algum acontecimento na história. Se era uma história para me deixar impactada ou assombrada ou imersa na narrativa, não funcionou. Se era para ter uma atmosfera sombria, não conseguiu. Até o momento essa foi a leitura que eu menos curti esse ano. Em seguida eu peguei Eu Sobrevivi ao Holocausto, da Nanette. Ela estudou com Anne Frank durante a época de segregação. Então eu vou contar um pouquinho das experiências dela durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive o tempo que ela passou no campo de concentração, bem como a dificuldade dela no pós-guerra, de como foi difícil a reconstrução da vida, não só financeiramente, como psicologicamente falando. Atualmente ela mora no Brasil. Então sim, foi uma leitura que eu achei bem interessante. E eu também concluí Star Above. Gente, como que eu amo essa série. E aí, acompanhar um pouquinho mais do Thorne,
da Cress, do Lobo, da Scarlett. Foi maravilhoso. Foi incrível. Esse é uma coletânea de contos. A gente vai ter 9 contos aqui. O primeiro dele é A Guardiã. E vai falar um pouquinho mais da Michelle Benor, que é a avó da Scarlett. E do relacionamento dela com o avô da Scarlett. Do relacionamento da Scarlett com o pai, que não foi nada fácil. E de como ela acabou se envolvendo com os cuidados com a princesa lunar. E conhecer um pouquinho mais da Michelle foi maravilhoso. E depois a gente tem a chegada da Cinder na família Lin, um pouquinho mais do relacionamento dela com as irmãs. E ela descobrindo essa habilidade mecânica dela, que acabou se tornando muito útil para o sustento da família dela e também para a própria existência dela. O terceiro conto a gente vai ter um pouquinho do Lobo. Eu gosto muito do personagem e foi bastante doloroso acompanhar isso daí. E vendo o personagem se tornando algo que ele abominava, que ele não queria, porém era necessário de fazer para garantir a própria sobrevivência e a da família. Depois a gente tem um pouquinho mais da infância do Thorne. Ai, Thorne, já malandro desde pequeno. E foi assim, foi um refresco acompanhar isso daí. Porque o Thorne é um bem-humorado, ele é engraçado e também muito, muito malandro. O próximo conto é um pouquinho mais sobre a Cress, a infância dela, né, de como ela acabou naquele satélite. O próximo conto é sobre o Jesse e a Winter. A gente vai conhecer um pouquinho mais da infância deles, do relacionamento deles e também do que levou a Winter a tomar a decisão de não usar o seu glamour. Foi incrível, eu amei demais esse conto, porque a Winter é muito fofa, ela é uma personagem incrível e eu amo demais ela. Então, acompanhar um pouquinho mais da trajetória dela foi maravilhoso. O penúltimo conto é sobre o primeiro encontro do Kai com a Cinder, pela visão do Kai. E é bastante interessante a gente acompanhar a visão dele, perceber que ele também tá tão nervoso quanto ela. E ele também já ficou meio balançado por ela logo ali de cara. E assim, muito incrível. Pra finalizar, foi assim, o que eu tava esperando, o que eu realmente estava sedenta atrás, que é o conto onde a gente vai ter o casamento do Lobo e da Scarlett. Uou! Pra mim foi perfeito. O Thorne ali com todo o seu bom humor, todo o seu sarcasmo, toda a sua tirada. A Scarlett a 1000 por hora, como já era de se esperar. Nervosa, ansiosa pela data. O Lobo tentando equilibrar tudo ali. E a Aiko, perfeita. Como eu amo essa androide. Como eu amo ela. Ela é incrível. Então, pra mim, valeu super a pena e... como eu amo essa série. Se tem uma série que eu gostaria muito de recomendar pra vocês, é essa. Porque, gente, é aquela série quentinha no coração, que tem bons personagens, personagens cativantes, personagens envolventes, que vale super a pena. Depois que eu terminei esses livros, eu resolvi pegar, então, Os Três Mosqueteiros. Por enquanto eu tô bem no comecinho, mas tá bem interessante, né? A gente tá acompanhando a construção de amizade desses personagens, do Porto, do Arthur, do Aramis, com o D'Artagnan. Eu gosto muito da escrita do Dumas, é uma escrita envolvente e bem novelesca mesmo, já que essa era a intenção da obra. Tô curtindo muito e assim que eu ver um pouco mais eu venho conversar com vocês. Terminei Os Três Mosqueteiros e foi uma leitura que eu curti bastante. O Dumas, ele tem aquele jeito característico dele de escrever, de florear muito a história. Meu preferido ainda é o Conde de Monte Cristo. Mas eu estou muito ansiosa para ler a continuação desse livro, que é o 20 anos depois. E eu não sei se é desse livro que surgiu a ideia para o filme O Homem da Máscara de Ferro, que traz esse mesmo personagem. Mais uma historinha delicinha do Dumas, concluída com sucesso. Ela foi publicada primeiramente como folhetim, se não me engano meio que simultaneamente com o Conde de Monte Cristo. Então ele estava fazendo várias histórias ao mesmo tempo, pelo que eu entendi da parte introdutória. Isso acaba gerando alguns erros de continuidade, que essa edição que eu tenho não traz anotado, porém aquela edição comentada sim. Vou encerrando esse vlog por aqui, espero que vocês tenham gostado, beijos e até a próxima. Tchau!